depois de uma reportagem publicada pela jornalista Malu Gaspar em O Globo a respeito de contatos que haveriam ocorrido entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a respeito do Banco Master. Vou vir aqui para a câmera 2. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, entrou com uma representação criminal e um pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui no telão, a matéria está no nosso site, no sbtnews.com.br. A parlamentar também vai protocolar no Senado um convite para que o magistrado explique a reportagem feita pela jornalista Malu Gaspar. A Malu revelou que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para supostamente fazer pressão a favor da venda do Banco Master. Os pedidos foram assinados também pelos senadores Eduardo Girão e Magno Malta. Os 3 pedem que a PGR receba a denúncia e instaure um inquérito para apurar o caso. E a senadora Damares falou sobre os 4 procedimentos que ela ingressou contra o ministro Alexandre de Moraes. Um requerimento para que o ministro vá à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, uma notícia-crime à PGR e um pedido de impeachment e uma convocação à CPMI do INSS. Ela cita que o ministro pode ter cometido, na avaliação dela, um crime de responsabilidade ao praticar o que a senadora chama de, aspas, advocacia administrativa. Vamos ouvir. Este movimento que o ministro Alexandre fez, com certeza pode configurar uma advocacia administrativa. O que é isso? A minha esposa está cuidando do processo, mas eu vou lá despachar com o Banco Central para livrar o Banco Master de problemas. O que ele fez foi papel de advogado, então isso se configura advocacia administrativa. Isso é grave, porque a advocacia administrativa é crime. É alguém usar a sua influência para resolver um problema que tinha que ser um escritório de advogado que tinha que resolver. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que vai coletar assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar as denúncias envolvendo um contrato entre o Banco Master e a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vem acompanhar a publicação do parlamentar. Segundo Vieira, o acordo, estimado em 129 milhões de reais, estaria, aspas, para o senador, fora dos padrões da advocacia. E existem, aspas, de novo para o senador Alessandro Vieira, relatos de atuação direta do magistrado em favor do banco. Então, vocês estão vendo que são várias informações, várias iniciativas dos parlamentares diante das reportagens publicadas pela Malu Gaspar do Globo. Agora nós temos um bastidor na coluna da nossa âncora do Central de Notícias, Amanda Klein. Segundo a apuração da Amanda, o ministro do STF, a gente consegue colocar aqui a coluna da Amanda no meu telão? O que a Amanda apurou? Segundo a apuração da Amanda, o ministro Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tiveram sim algumas conversas ao longo dos últimos meses, mas sobre a aplicação da lei Magnitsky, no dia 30 de julho, com pesadas sanções financeiras contra o ministro e contra sua mulher, Viviane Barsi de Moraes. Para quem não lembra, gente, a lei Magnitsky foi imposta contra Donald Trump, tirou ali todas as possibilidades de movimentação financeira de Alexandre de Moraes, da sua mulher, do Instituto em Nome da Família, fora do país. E por isso, segundo a apuração da Amanda, é que Moraes e Gabriel Galípolo estavam conversando. Segundo a apuração da Amanda, não era nada que não fosse republicano e muito menos que representasse qualquer tipo de pressão de Moraes. É o que garantem as fontes que ela ouviu. Em um desses contatos, o caso Master foi mencionado,
mas teria sido mencionado de passagem. A pergunta feita na ocasião foi se não houve sacanagem contra o banco de Daniel Forcaro ou se a instituição é que estava fazendo sacanagem. O assunto não se estendeu e foi entendido como algo na esfera da curiosidade, quase uma brincadeira. O que corria na época em Brasília e aqui em São Paulo era uma disputa entre os bancos, os grandes bancos, e o banco de Daniel Forcaro. O banco de Daniel Forcaro tinha um estilo mais arrojado, tanto que foi pego nessas operações com os CDBs de altíssimo risco, e os grandes bancos reclamavam muito do banco de Daniel Forcaro. Vamos seguir? A gente já pode... O caso Master não foi o único assunto econômico da conversa entre Galípolo e Moraes, que teriam falado também sobre o IOF. Agora eu quero ir a Brasília, onde a nossa repórter Yasmin Costa vai nos contar o que as partes citadas disseram hoje sobre as matérias publicadas pela Malu Gaspar. Tanto Alexandre de Moraes quanto o BC, em notas, estão confirmando as conversas, mas negam que os diálogos sejam sobre o caso Master. Eles dizem que as conversas foram sobre a lei Magnitsky. Yasmin, de novo com a gente. Boa tarde, Yasmin. Esclarece para nós o que estão nas notas publicadas, tanto pelo Banco Central quanto pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, Raquel. Essa repercussão toda, né? Trouxe à tona, trouxe a importante manifestação das duas instituições, no caso, o ministro Alexandre de Moraes e a instituição como um todo, o Banco Central, por conta de tudo que aconteceu, todas essas revelações da jornalista Malu Gaspar. O que o ministro Alexandre de Moraes ele disse nessa nota? Ele emitiu uma nota dizendo o seguinte, que efetivamente... Teve essa reunião, sim, mas era para tratar das sanções que foram impostas a ele pelos Estados Unidos, a lei Magnitsky, e ele teve ali um encontro com membros de instituições financeiras, não só o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas também outros representantes de instituições financeiras para tratar de possíveis alternativas por conta da relação. O cartão de crédito que ele iria usar, a conta, se ele teria bloqueado. Então, esse foi o assunto dessas reuniões. Ele confirma essa informação. E aí, na sequência, depois que foi publicada a informação do ministro Alexandre de Moraes, veio uma nota do Banco Central também confirmando que foi uma reunião meramente para tratar de um assunto, que seriam essas sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda assim, né, Raquel, mesmo diante dessas manifestações vindas do ministro do Supremo e vinda do Banco Central, há uma sinalização aqui em Brasília, há uma expectativa e uma manifestação nos bastidores aqui de Brasília, porque os parlamentares não estão, principalmente da oposição, não estão satisfeitos com as últimas informações reveladas pela jornalista Malu Gaspar e até com essa própria manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Eu conversei há pouco com alguns deputados e senadores que me disseram o seguinte, que essa explicação não foi uma explicação ali que atende aos anseios, que ele precisa trazer melhores explicações. Tem, inclusive, um movimento dentro do Congresso Nacional para a abertura de uma CPI para investigar a relação do Banco Master, como o Banco Master estaria ali envolvido com esquemas que poderia envolver até autoridades públicas e como o ministro Alexandre de Moraes, colocando o ministro Alexandre de Moraes dentro, ele também deveria prestar explicações a essa comissão parlamentar de inquérito, que, lembro, ainda não está aberta, mas tem sim uma sinalização, tem parlamentar dizendo que depois do recesso parlamentar vai em busca dessas assinaturas. Além disso, também tem parte da oposição ali querendo um impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tem parlamentar dizendo o seguinte,
que já existem pedidos de impeachment protocolados contra o ministro Alexandre de Moraes e que agora o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, não tem como adiar a leitura desses pedidos de impeachment e que precisa botar adiante o andamento dessas representações. Fato é, tudo isso deve ficar para o ano que vem, porque a gente está em pleno recesso parlamentar. Apesar de tudo isso estar acontecendo, a gente está em pleno recesso parlamentar. Mas a informação oficial vinda do ministro Alexandre de Moraes e do Banco Central é que essas reuniões aí foram somente para tratar de assuntos protocolares das sanções impostas contra o ministro. Eu volto com você. Obrigada, Yasmin. Obrigada pelas informações. Gente, quero chamar a atenção de vocês para a nota do Banco Central. Olha o que a nota diz. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnífica. Ponto. Fala nada sobre o Banco Master. O Banco Central está proibido de fazer qualquer manifestação sobre o Banco Master, assim como qualquer outro que estiver envolvido em investigações sobre o Banco Master, por causa do sigilo decretado pelo ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli colocou as investigações do Banco Master em nível de sigilo máximo, né? Uma medida que ninguém entendeu direito, mas está em nível de sigilo máximo. Então, o Banco Central ele não pode fazer nenhuma manifestação sobre o Banco Master, nem que sim, nem que não. Ninguém que está envolvido em investigações sobre o Banco Master pode se manifestar sobre esse caso por conta do nível de sigilo exigido pelo ministro Dias Toffoli.